Vamos lá, galera, para a nossa aula de revisão, para o nosso teste avaliativo aqui do quarto trimestre, nosso conteúdo vegetação e extrativismo. Então, primeiramente, você tem que entender que tudo que a gente estudou até agora foi para fazer uma relação dos fatores que nós temos, como o solo, que a gente estudou no segundo trimestre, o clima, a hidrografia, com a vegetação. E o clima é o principal fator que vai estar influenciando na nossa vegetação, certo? Como vocês podem olhar aqui no mapa do Brasil, né, que a gente tem um mapa climático e um mapa de vegetação. Repare que onde a gente tem um determinado tipo de clima, a gente vai ter uma vegetação específica também. Aqui no exemplo equatorial, clima equatorial, a gente vai ter a nossa floresta amazônica. Aqui no semiárido, a gente vai ter a nossa caatinga, tá ok? Então as formações vegetais estão diretamente ligadas ao clima, que vai variar de acordo principalmente com a altitude e a latitude, ok? E aqui nós temos as nossas esferas terrestres, tá? Tem a atmosfera, a hidrosfera, aqui a crosta terrestre, que é a nossa litosfera, e no meio, interagindo com essas três esferas, nós temos a biosfera, né, que é a nossa esfera da vida, tá? Então vamos lá, bioma é uma comunidade biológica, né, onde vai estar se relacionando a flora, que é a vegetação, com a fauna, e o ambiente físico, solo, água e o ar. Então, por isso que a gente chama biosfera, tem uma relação próxima com o conceito de bioma, tá? O bioma é aonde vai estar aqui a parte da biosfera na Terra, tá? Então, biosfera é formada pelo nosso planeta, a Terra, e por todos os seres vivos que nele existem, tá? Tanto animais como vegetais. E na nossa biosfera nós vamos ter vários tipos de bioma, que é o conjunto biológico associado a uma determinada região, ou seja, uma zona climática, tá ok? Aqui nós temos os principais biomas que existem aqui no nosso planeta Terra, tá? Existem alguns outros menores, mas esses aqui são os principais. Aqui no norte nós temos a tundra, né? Depois a taiga, aqui nesse azul clarinho, tá ok? Né? Tem as florestas tropicais, que compreende aqui a Amazônia, a Mata Atlântica, né? Tem bastante aqui na África e na Ásia também, tá certo? Depois dá uma olhadinha direitinho aí nesse slide com carinho. Vamos lá, primeiro tipo de vegetação, a tundra. Tundra é uma vegetação que vai estar se encontrando aqui bem no extremo norte, tá? E ela vai aparecer apenas em um determinado período do ano, que é na parte do verão dos polos, né? Lembrando que é invertido, né? Aqui a parte do sul e do norte, o verão e o inverno, ou seja, aqui nessa parte do verão vai estar ocorrendo aí no meio do ano, lá na parte norte, tá? O degelo vai ocorrer aqui nessa região, então vai poder estar germinando aí essas plantas. Não tem plantas tão exuberantes, grandes, tá ok? Uma planta, um tipo de vegetação mais rasteirinha, tá ok? Depois nós temos, descendo um pouquinho mais aqui, a floresta boreal, né, conhecida também como taiga, que nada mais é também aí uma outra designação, uma floresta de coníferas, ou seja, uma vegetação que a maior parte das espécies ela tem o cume dela uma forma de cone, tá ok? Depois nós vamos ter aqui mais embaixo as florestas temperadas, né, que são compostas por folhas caducas. Folha caduca é aquela folha que cai no outono, tá ok? E o clima vai ser o temperado, marítimo, sendo mais extenso e ocupado em horas maiores, tá ok? Vamos lá. Essas florestas, elas são menos densas que as florestas tropicais, ou seja, não tem tantas árvores juntinhas como nas florestas tropicais, e ela é uma floresta mais homogênea, não tem tanta diversidade assim de plantas também, tá? Mas por conta das espécies diferentes que ocorrem, no outono algumas vão ter folhas caducas, caducifólicas que vão cair, e outras ainda vão continuar verdinhas, tá? E dá essa imagem assim colorida para vocês aí das florestas temperadas. Depois nós temos as nossas pradarias, tá? Que é constituída por uma vegetação herbácea, que pode ser alta, contínua, densa, formando grandes extensões, né? Que são os nossos campos. No Brasil nós temos os campos sulistas, né? Os pampas, que são um tipo de pradaria aqui do Brasil, tá? Encontrado em clima semiárido e subtropical, tá? Vamos lá, continuando. Vegetação de altitude. Aí a gente volta lá naquela parte da relação entre altitude, que é um dos fatores do clima,
e a latitude. Conforme você viu nas vegetações que a gente deu uma olhadinha até aqui, até agora, conforme eu vou saindo aqui do extremo norte, indo em direção a áreas equatoriais, a minha vegetação vai ficando mais exuberante, vai ficando mais densa, né? Isso ocorre por quê? Porque vai ter mais água, vai ser mais, o clima vai ser mais úmido, tá? E mais quente, que vai favorecer o aparecimento de determinados tipos de vegetação densa. Conforme eu aumento a minha altitude, eu vou ter um ar mais rarefeito, eu vou ter um clima mais frio, como a gente viu no bimestre passado. Isso dificulta o aparecimento de vegetações mais exuberantes. Então, conforme eu aumento a minha altitude, a vegetação ela fica mais baixinha, menos exuberante. E conforme eu aumento a minha latitude também, isso ocorre, tá ok? Então é isso que você deve saber na relação entre altitude, que é bem parecida com a latitude também. Tá? Vamos lá, florestas mediterrâneas, a gente tem aqui principalmente na área do mar Mediterrâneo, né, no norte da África e sul da Europa, e tem alguns outros pontos também em menor quantidade. Tá? É uma formação vegetal que vão ter folhas sempre verdes, tá? Ela vai ser verde o ano todo. E as árvores são mais ou menos espaçadas, então desse contraste, parece um bosque, uma vegetação bem bonita. Continuando, clima de deserto, um clima, claro, árido, tem pouca umidade. Em algumas áreas a gente nem vai ter vegetação, em outras a gente vai ter pouquinha vegetação. E vamos ter bastante plantas xerófitas. Plantas xerófitas são aquelas plantas adaptadas a climas secos, tá ok? Lembrar disso, plantas xerófitas, clima seco, vamos ter aqui na área de deserto bastante desse tipo de vegetação. Floresta equatorial, também pode ser uma chamada de floresta tropical ou floresta pluvial tropical. São aquelas áreas próximas à linha do Equador, que vai ter uma vegetação bem exuberante e vamos ter a maior biodiversidade, ou seja, diversidade de vida, nesse tipo de vegetação, tá? Na floresta equatorial. Ok? Savana. Savana, formação vegetal herbácea alta, pode atingir até 2 metros de altura. Tá? Vamos ter bastante arbustos também, né? E essas plantas elas têm raízes bem profundas para atingir para pegar água e nutrientes de uma profundidade maior do solo. Vamos ter principalmente na África, a extensão que corre aqui a savana na África. Tem áreas do Brasil também, aqui na Austrália, na Índia, é a vegetação de savana. Tá? Tem folhas largas, tá? E elas conseguem ficar na estação seca. Né? No período de seca, elas conseguem sobreviver. Essas plantas também são adaptadas a um clima seco. Né? No caso de savana, a gente vai ter 2 tipos de savana no Brasil. A primeira é o cerrado, que é a savana brasileira, árvores baixas, arbustos, bastante grama, né, gramíneas. Vai estar aqui na região centro-oeste, os solos são profundos, tá ok? E tem uma grande biodiversidade também, pode não parecer, mas tem. Tá? E a caatinga, que é uma vegetação endêmica, ou seja, ocorre apenas no Brasil. Esse tipo de vegetação a gente não encontra em outro lugar do mundo. É uma vegetação que a gente chama de endêmico. Endêmico é aquele que ocorre em um lugar apenas, tá? Aqui o período seco vai ser bem maior do que no caso do cerrado, tá? E nós vamos ter aí a presença de um solo bem seco, o índice de chuva é muito baixo. As plantas dessa região elas são decíduas, que é um sinônimo para folha caducifólica, e também vão ser xerófitas, ou seja, adaptadas a climas secos, tá ok? E a Mata Atlântica, que é uma formação, que é uma floresta pluvial, que nem a nossa floresta amazônica, né? Ela tem uma grande tipo, né, de biodiversidade, uma biodiversidade muito grande, principalmente do litoral, na parte do litoral que nós vamos encontrar, e ela foi bastante dizimada, desde a época dos portugueses, quando a gente teve extração do pau-brasil, até hoje ainda. A maior parte da Mata Atlântica encontra em áreas de proteção.
né? E aqui a nossa segunda parte do conteúdo, que é o extrativismo, que são daquelas atividades que nós vimos, atividades econômicas, né, divididas em três, primárias, secundárias e terciárias. Extrativismo está na parte primária. É a atividade de coleta de produtos naturais, ou seja, aquilo, animal, vegetal, mineral, do qual o homem não teve uma influência direta na sua produção. Isso vai estar distinguindo o extrativismo de, como por exemplo, pecuária ou agricultura, tá, ok? Não pode confundir os dois. Nós temos no extrativismo uma divisão, que é o extrativismo animal, vegetal e mineral. No animal ele é caracterizado pela pesca e a caça. O vegetal, aqui a gente tem como exemplo a extração do látex da seringueira, tá? E por último aqui o extrativismo mineral, que é a extração de minérios úteis que existem na nossa crosta terrestre, na litosfera, ferro, alumínio, cobre, entre outros. E aqui cabe salientar uma distinção entre mineral e minério. Mineral é o elemento natural, inorgânico que existe na crosta terrestre. Minério é todo aquele mineral que tem uma importância econômica. Tá ok? Qualquer dúvida vocês podem perguntar para mim aqui pelo blog. E por hoje a gente fica aqui com essa nossa revisão. Os slides vão estar aí para vocês baixarem também. Valeu, obrigado, tchau!